Graça e paz, meus irmãos. Neste domingo, 9 de agosto de 2020, segundo domingo de agosto, Dia dos Pais, esse é o dia do Bênção, Pai. Deus te abençoe, meu filho. E eu quero compartilhar com você um texto que fala das bênçãos que vêm do Pai, as bênçãos espirituais que o Pai de Jesus Cristo derramou sobre nós. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículos 3 a 6. Assim diz a palavra de Deus. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele, e em amor nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado até aqui. Oremos, meus irmãos. Pai querido e amado, nós te pedimos que nessa hora Teu Santo Espírito nos faça deslumbrar, ó Deus, vislumbrar com as bênçãos espirituais que o Senhor derramou sobre a Tua igreja, ó Pai. Usa a minha vida, Pai, para ensinar com fidelidade o que a Tua palavra diz, de modo que todos aqueles que assistem essa mensagem sejam esclarecidos de bênçãos tão preciosas e busquem, ó Deus, estar em condições de desfrutar essas bênçãos. Assim nós te pedimos, ó Deus, no nome do Senhor Jesus. Amém. Pois é, hoje é o dia em que pais receberam presentes dos filhos. Alguns filhos não puderam presentear os seus pais por inúmeras circunstâncias. E eu acho conveniente olhar para esse texto e ver os presentes, as bênçãos que o Pai maior, o Pai nosso que está nos céus, o Deus e Pai de Jesus Cristo, Ele comunicou a cada um de nós. A carta de Paulo aos Efésios foi escrita quando o apóstolo Paulo estava preso por volta do ano 60 a 62 depois de Cristo, numa prisão domiciliar, conforme narra o livro de Atos, capítulo 28. A igreja em Éfeso foi uma igreja privilegiada, que contou com o pastoreio do apóstolo Paulo por quase 3 anos. Portanto, pôde desfrutar dos benefícios e do ministério desse servo de Deus incomparável. E ele, preso, escreve essa carta no sentido de reforçar para a igreja pontos fundamentais da fé cristã que refletiriam inevitavelmente na prática, na vida prática e em família. Portanto, no capítulo 6, versículos 1 a 4, a exemplo do que acontece na carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 3, versículos 20 a 21, há instruções sobre o relacionamento de pais com filhos. Mas nesses versículos que lemos, nós aprendemos sobre o que o Pai do céu, o Deus e Pai de Jesus Cristo, operou, derramou, abençoou a vida daqueles que, por meio de Jesus Cristo, se tornaram corpo de Cristo, noiva de Jesus, aqueles que participaram da comunidade cujas barreiras entre gentios e judeus foi derrubada por estarem unidos em um só corpo, um edifício espiritual. Queridos irmãos, esse primeiro capítulo, na verdade os versículos de 3 a 14 são como um único parágrafo, mas que Paulo deixa bem clara a divisão da administração, da economia na Trindade, ao comunicar a salvação, ao comunicar a vida eterna para a igreja.
Os versículos que lemos, versículo 3, 4, 5 e 6, vão falar do que o Deus Pai de Jesus Cristo, Pai porque Jesus Cristo é o unigênito, o eternamente gerado de Deus, por isso Jesus é filho de Deus. E o Deus de Jesus, porque Jesus se fez homem e, enquanto esteve nessa terra, mostrou como é alguém ser fiel, alguém ser santo, alguém ser perfeito e fiel a esse verdadeiro Deus. É esse Deus e Pai que é apresentado no versículo 3, um Deus e Pai que derrama bênçãos. As bênçãos procedem exclusivamente do Deus e Pai de Jesus Cristo. Essas bênçãos não são destinadas a todas as pessoas. Muitas pessoas se equivocam ao pensar que as bênçãos de Deus são iguais para todas as pessoas. O apóstolo Paulo começa essa carta nos versículos 1 e 2 dizendo que ele está escrevendo para os santos e fiéis em Cristo Jesus. Ou seja, aqueles que foram separados, não santos porque não tinham pecados, mas santos porque foram separados para uma vida distinta, para um relacionamento muito especial com Deus. Então, os santos e fiéis, ou seja, aqueles que perseveram em ouvir, em responder, em obedecer a palavra de Deus. Não é qualquer tipo de pessoa, definitivamente. A carta aos Efésios, embora seja considerada até uma carta geral que alcançou cristãos em várias localidades, não apenas em Éfeso, é uma carta com destino específico. Os santos e fiéis em Cristo. Ninguém fora de Cristo pode ter a expectativa de ter qualquer bênção da parte de Deus. Afinal de contas, Jesus Cristo é aquele que dá acesso ao trono de graças do Pai. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Por isso, essa carta é bem definida quanto aos seus destinatários, bem como sobre o seu escritor, como sendo o apóstolo Paulo. Em nenhum lugar, inclusive no capítulo 3, versículo 1, novamente Paulo se apresenta como escritor, como aquele que está trazendo esses ensinos. Então essa carta é destinada a uma igreja santa e fiel. Uma igreja santa e fiel que foi alvo da graça de Deus. Por isso esses santos, eles não são santos pelos seus méritos, pelas suas capacidades. Eles foram alvo de um favor imerecido, do grande presente de Deus através de Jesus Cristo, comunicado por meio do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. E esses que alcançaram a graça de Deus, esses que não mereciam, mas alcançaram a graça de Deus e agora desfrutam da paz com Deus, que não são mais inimigos de Deus por seus pecados não tratados, os seus pecados não justificados diante do tribunal de Deus. Esses, e somente esses, acessam essas bênçãos que nós vamos falar aqui. E veja que são bênçãos espirituais. Ao contrário do que muitos buscam em nossos dias, ao contrário, inclusive, do que muitas igrejas priorizam apresentar em nossos dias, não são bênçãos materiais, não são bênçãos financeiras, não são situações materiais, diplomas, carros, casas, não. São bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Mais uma característica para que entendamos que essas bênçãos não são dessas que são perseguidas e acumuladas aqui nessa terra. São bênçãos absolutamente coerentes com o que o Senhor Jesus Cristo ensinou, e o Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículos 19 a 21 ensinam. Mateus 6, 19 a 21 ensina que Jesus disse: não acumuleis tesouros sobre a terra, onde a traça corrói, onde a ferrugem come e onde os ladrões roubam. Acumuleis tesouros no céu, onde a traça não come, onde a ferrugem não corrói, onde os ladrões
não roubam. Esse é o ensino genuíno de Jesus que Paulo traz aqui. E a primeira bênção espiritual nas regiões celestiais, a primeira bênção que tem significado, que tem utilidade nos céus, é a eleição. Na verdade, nós vamos falar aqui de 3 doutrinas que são às vezes indigestas por alguns. A eleição em Cristo Jesus, a predestinação para Cristo Jesus e a adoção por meio de Cristo Jesus. Essas 3 bênçãos espirituais nas regiões celestiais, o Pai nosso que está nos céus, o Deus e Pai de Jesus Cristo, tornou acessíveis e possíveis aos fiéis e santos, aos que foram alvos da graça e da paz por meio do Senhor Jesus Cristo. Eleição em Cristo. Versículo 4 vai nos falar, em primeiro lugar, sobre o critério da eleição. Ele diz, assim como nos escolheu nele. Ou seja, a eleição é uma eleição baseada em Deus, baseada em Cristo Jesus. Cristo Jesus é o critério, a característica que define os que são escolhidos de Deus e os que não são escolhidos de Deus. Algumas pessoas rejeitam, não admitem que Deus possa ter escolhido quem quer que seja. Esse é um assunto muito polêmico, mas não é um assunto do Novo Testamento. Quem estuda o Antigo Testamento vê que Deus, dentre os vários povos que povoavam a terra, ele escolheu um. Ele escolheu o descendente de Abraão, o descendente de Isaac, o descendente de Jacó, e escrevendo para essas 12 tribos, no livro de Deuteronômio, capítulo 7, versículos 6 a 9, nós já vemos qual era o critério que Deus usava para escolher uns e não outros. Deuteronômio capítulo 7, versículos 6 a 9 diz, porque tu és povo santo ao Senhor, teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu para que lhe fosse o seu povo próprio de todos os povos que há sobre a terra. Não vos teve o Senhor afeição, nem vos escolheu porque fosseis mais numerosos do que qualquer povo, pois éreis o menor de todos os povos. Mas porque o Senhor vos amava, e para que os povos, e para guardar o juramento que fizera a vossos pais, o Senhor vos tirou com mão poderosa, vos resgatou da casa da servidão, do poder de Faraó, rei do Egito. Saberás, pois, que o Senhor, teu Deus, é Deus, o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações aos que o amam e cumprem os seus mandamentos. Deus já falava para Israel, olha, vocês não foram escolhidos porque são os melhores, vocês não foram escolhidos porque são os maiores. O critério da minha escolha para Israel foi tão somente o meu amor dirigido a Israel. E da mesma forma, o povo de Deus, a igreja do Senhor Jesus, ele é povo escolhido única e exclusivamente em Cristo. O fato de Deus ter preparado Jesus com um propósito redentor, com um propósito salvador, com um propósito de atrair para si gente de todos os povos, tribos, línguas e nações, de garantir a esses o acesso ao Pai, isso é o único critério que Deus usa para escolher uns e não outros. O critério de estarem nele, estarem em Jesus Cristo. Esse é o único critério. E um critério que foi adotado quando ninguém existia. Ao contrário do que algumas pessoas pensam, que Deus escolheu alguns já antevendo como esses alguns se comportariam, como esses alguns
se comportariam respondendo à revelação de Jesus Cristo, o texto é muito claro em dizer que essa escolha foi antes da fundação do mundo. Antes que todas as coisas existissem, quando Deus decretou, quando Deus planejou que todas as coisas viriam à existência, Ele escolheu alguns para serem seus, para serem alvo dessa grande bênção espiritual nas regiões celestiais. E não foi apenas isso que aconteceu antes da fundação do mundo. Se você ler 1 de Pedro, capítulo 1, versículos 16 em diante, 1 de Pedro, capítulo 1, versículos 16 em diante diz: porque está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Ora, se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento, que os vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito, sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Veja, o apóstolo Pedro, como que numa ordem um pouco invertida, mas tratando do mesmo assunto que o apóstolo Paulo, ele fala, vocês devem ser santos. Por que vocês devem ser santos? Porque vocês foram comprados, resgatados, não por ouro, não por prata, vocês foram tirados dos vossos procedimentos fúteis, inúteis, e vocês foram resgatados pelo sangue de cordeiro, sem defeito, sangue de cordeiro conhecido antes da fundação do mundo. O plano de Deus todo, não apenas da escolha, mas do meio pela qual a salvação seria administrada, quem teria o acesso a essa salvação, tudo isso foi feito antes que qualquer um de nós existíssemos. Então essa escolha, essa eleição, ela é coerente com aquilo que os apóstolos ensinaram. A eleição não é uma doutrina exclusivamente paulina, como alguns às vezes tentam minar o Novo Testamento, tratando o apóstolo Paulo como um apóstolo de segunda categoria. Não! O apóstolo Pedro disse que o povo é raça eleita. 1 de Pedro, capítulo 2, versículos 9 e 10. Eleição é um critério que o apóstolo Pedro também ensinou. E o apóstolo João, na última profecia, na última revelação, no Apocalipse, capítulo 13, versículos 7 e 8, vai dizer: foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação, e adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Os eleitos têm o seu nome escrito num livro chamado Livro da Vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Apocalipse 17, versículo 8, também vai falar disso. A besta que viste era e não é, está para emergir do abismo e caminha para a destruição. E aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, se admirarão, vendo a besta que é e não era, mas aparecerá. Ou seja, pessoas se rendem a um governo anticristo, a um governo anticristão, um governo contrário à palavra de Deus. Mas quem são essas pessoas de toda tribo, povo, língua e nação? São os que não têm o seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro morto antes da fundação do mundo. A eleição
foi algo feito na eternidade. Assim como gente de toda tribo, língua, povo e nação foi escolhida para em Cristo Jesus ter acesso ao Pai, também gente de toda tribo, língua, povo e nação não depende de nação, não depende de berço, depende dele. É algo exclusivamente dele. Por isso, o critério da eleição é ele. O momento dessa eleição é antes da fundação do mundo. A finalidade dessa eleição é para sermos santos. Veja que tanto Pedro já estava falando para os seus leitores serem santos, como Deus é santo, como o apóstolo Paulo, na carta aos Efésios, ele diz que ele nos escolheu antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis. Santos e irrepreensíveis. Então, algumas pessoas entendem equivocadamente a doutrina da eleição, achando que porque Deus escolheu alguns, esses alguns podem viver do jeito que quiserem, porque se Deus já escolheu mesmo, ninguém tira o nome deles do livro da vida, e eles podem viver de uma forma irresponsável, de uma forma desleixada diante de Deus. Não! O texto diz, vocês foram escolhidos antes da fundação do mundo para ser santos. Lembra-se que Paulo não está escrevendo para todo mundo, Paulo está escrevendo para os santos e fiéis. Os fiéis são esses que respondem ao que o apóstolo Pedro transcreveu na sua primeira carta, capítulo 1, versículo 16, que já era aquilo que Moisés escreveu no livro de Levítico, capítulo 11, 44 e 45, capítulo 19, versículo 2, capítulo 20, versículo 7. Aquilo que foi dito ao povo de Israel, a descendência de Abraão, de Isaac e de Jacó, sede santos porque Deus é santo. Agora o apóstolo Paulo está dizendo, vocês têm a bênção de serem santos, de serem separados, de terem um modo de vida que diante do tribunal de Deus vai ser irrepreensível. A questão é que as pessoas, ao invés de entenderem que Deus tem os seus escolhidos, e esses escolhidos têm um modo de vida distinto, santo, separado, puro, coerente com a palavra de Deus, essas pessoas ficam se ocupando, em primeiro lugar, numa curiosidade até pecaminosa, querendo saber quem são os eleitos. Aliás, as pessoas ficam mais preocupadas com os que não são eleitos. E ficam se perguntando por que alguns não são eleitos. A Bíblia manda que a nossa atenção não esteja tomada em quem vai ou não vai para o céu, em quem vai ou não vai para o inferno. A Bíblia manda que desenvolvamos uma fé individual, uma fé particular, e assim esse relacionamento com Deus vai sendo desfrutado por cada um. A carta de Paulo aos Romanos, capítulo 10, versículo 6 em diante, vai nos dizer o seguinte, Romanos 10, de 6 a 10 diz, mas a justiça decorrente da fé, assim diz, não perguntes em teu coração quem subirá ao céu, isto é, para trazer do alto a Cristo, ou quem descerá ao abismo, isto é, para levantar Cristo dentre os mortos. Porém, o que se diz? A palavra está perto de ti, na tua boca, no teu coração, isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Com todas as letras é dito, não se preocupe em saber quem vai para o céu ou quem vai para o inferno. Preocupe-se sim em você ter esse acesso a essa bênção, ter esse acesso a essa escolha. Preocupe-se você em ser caracterizado como alguém que foi escolhido. Alguém que não tem uma preocupação em obedecer a Deus, em ter uma vida de piedade, uma vida de fé, é alguém que não tem evidências de ter sido escolhido por Deus.
Agora, se você anda preocupado em ter uma vida que agrade a Deus, interessado em conhecer o que a palavra de Deus diz e praticar, se você anda preocupado em crer naquilo que a Bíblia diz e não em qualquer outra coisa, se você anda preocupado em crer e ter Jesus como seu Senhor, você certamente tem esses sinais de que foi um escolhido de Deus. Portanto, preocupe-se com isso. Eu sou um eleito? Não fique preocupado se teu pai, se tua mãe, se tua esposa é. A questão é, você é um eleito? Um sinal dessa tua eleição é o quanto você está unido a Cristo. O quanto a tua vida tem mudado, tem sido santificada, purificada. O quanto você tem sido identificado com alguém que é fiel a Deus. Esses sinais mostram que realmente você seja alvo dessa eleição, que você é alvo desse amor de Deus. O texto diz, eleitos para serem santos e irrepreensíveis em amor. Os comentaristas se dividem sobre a conexão dessa expressão irrepreensível em amor, se está ligado à eleição ou se está ligado à próxima bênção, que é a predestinação. Mas de duas maneiras diferentes. Olha, se você é escolhido em Cristo, você é escolhido no amor de Deus. Afinal, Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse é João 3,16. Agora, se você é escolhido para ser irrepreensível na prática do amor, não na conexão do amor de Deus, no alvo do amor de Deus, mas como resposta a esse amor, para praticar esse amor de Deus, uma interpretação possível, 1 João, diferente de Evangelho de João, 1 João 3, 16 em diante vai dizer o seguinte: nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Ora, aquele que possuir recursos desse mundo e vir ao seu irmão padecer de necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas de fato e de verdade. E nisso conheceremos que somos da verdade, bem como perante ele tranquilizaremos o nosso coração. Pois se o nosso coração nos acusar, certamente Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Amados, se o coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus, e aquilo que pedimos dele recebemos, porque guardamos os mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. Ser escolhido nele, para ser santo e irrepreensível em amor, tanto pode ser você ser irrepreensível diante do amor de Deus, tendo sido salvo em Cristo Jesus, quanto é uma evidência dessa salvação, que a tua resposta é a prática do amor de Deus, dos mandamentos de Deus. O Senhor Jesus, no Evangelho de João, capítulo 15, versículos 16 e 17, ele diz o que é estar no amor de Deus. O que é alguém que está no amor de Deus? Evangelho de João, capítulo 15, versículos 9 e 10 diz: como o Pai me amou, também eu vos amei. Permaneceis no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai. E no mesmo capítulo 15 de João, versículos 16 a 17, Jesus diz: não fostes vós que me escolhestes, mas eu vos designei. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao meu Pai, em meu nome, ele vos conceda. Isso vos manda, que vos ameis uns aos outros.
Os escolhidos de Deus para serem santos e irrepreensíveis em amor. São escolhidos no amor de Deus e respondem a esse amor praticando os mandamentos de Deus. Por isso as suas orações são ouvidas, pois eles pedem a Deus aquilo que o amor de Deus os ensinou a pedir em relação ao seu semelhante. Então essa é a grande e primeira bênção espiritual que o Pai derrama das regiões celestiais, a eleição em Cristo. O versículo 5 de Efésios 1 vai nos falar da segunda bênção, que é a predestinação para Cristo. Essa é uma outra palavra que muitas pessoas rejeitam, não admitem, mas veja, Deus ter destinado todas as coisas antes delas existirem, só é uma evidência maior de que Deus é soberano, que Deus comanda todas as coisas. Com todo respeito aos que acreditam diferente, eu não consigo acreditar num Deus que, assim como os governantes dos nossos dias, tomam a decisão e fica esperando para ver o resultado dessa decisão, para dali ajeitar as coisas, continuar corrigindo, conduzindo a caminhada da história. Não! Eu rejeito completamente a ideia dos gregos de uma história cíclica que se repete e também rejeito completamente a ideia de uma história existencialista onde Deus não intervém, que as coisas acontecem por acaso. Não! Como diz o texto com todas as letras, nos predestinou. E veja, Deus só predestinou a igreja? Quem está fora da igreja está seguindo um curso que surpreende a Deus? Ou Deus sabe todas as coisas? Eu entendo que esse versículo está falando, nos predestinou em Cristo. Porque o destino de outros está completamente fora de Cristo. O destino de outros não foi serem substituídos na cruz do Calvário para terem os seus pecados castigados no sacrifício de Jesus. Mas de toda forma, Deus é o comandante da história. Deus é quem governa todas as coisas. Deus não é pego de surpresa. Eu e você somos surpreendidos com uma doença, com uma pandemia, com um acidente, com uma má notícia, mas Deus antes de todas as coisas existirem, Ele decretou todas as coisas, Ele governa todas as coisas, ou então Ele não é Deus. Qualquer coisa, qualquer ideia de um Deus que não tem domínio de toda a história, me parece um Deus fraco, um Deus insuficiente, um Deus que não traz conforto ao coração. Agora, crer num Deus que predestinou todas as coisas e, portanto, esse destino de serem escolhidos em Cristo Jesus já foi algo destinado por Deus e que dá sentido a toda a vida dos que estão em Cristo, isso consola, isso conforta. Isso dá sentido ao que o apóstolo Paulo escreveu em Romanos 8, 28 a 30. Veja só, Romanos 8, 28 a 30, diz o seguinte: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Veja que predestinação, muito antes de João Calvino, reformador na Idade Média, se debruçar e escrever sobre isso. Predestinação já era um assunto que o apóstolo Paulo escreveu praticamente em todas as suas cartas. Predestinação significa que Deus tem um destino prévio para aqueles que Ele escolheu em Cristo Jesus, e o destino prévio
garante que todas as coisas concorrem para o bem dos que são chamados segundo o propósito de Deus. E o propósito de Deus qual é? De restaurar na igreja, de restaurar no povo de Deus a imagem e semelhança com Ele. Imagem e semelhança que o primeiro homem e a primeira mulher tinham, quando não tinham pecados, quando não tinham defeitos, e eles, ao desobedecer a Deus, tiveram essa imagem e semelhança manchada, estragada, não totalmente eliminada. Todos os homens e todas as mulheres têm em si a imagem e semelhança de Deus. Por isso a vida humana, independentemente de cor da pele, independentemente de origem étnica, independentemente de qualquer outra característica, toda vida humana importa. Ocorre que toda a vida humana está manchada pelo pecado e precisa ser restaurada, precisa ser alvo de um plano que restaure no ser humano a beleza, a pureza, o amor e todos os benefícios que Deus comunicou à humanidade. Deus somente não transmitiu ao homem a onipotência, a onipresença, a onisciência. Nenhum homem, nem Adão nem Eva, antes do pecado, eram onipotentes, onipresentes e oniscientes. Mas todos os demais atributos de Deus precisam ser restaurados. E Deus predestinou que todas as coisas vão concorrer para que esses homens, essas mulheres escolhidas em Cristo Jesus, predestinadas para terem em si a restauração dessa beleza, eles tenham esse alvo perfeito e completo no final, no dia que Cristo voltar. E então, como lemos em Romanos 30, eles serão não apenas predestinados, não apenas justificados, não apenas chamados, mas serão glorificados. Ocorre que ninguém chega nesse estágio da glória, da perfeição, sem ter sido alvo da bênção da eleição e da bênção da predestinação. Queridos, isso é uma grande bênção. E a questão é, qual é o destino da tua vida? Qual é o propósito de Deus para a tua vida? Você entende que Deus quer que você seja imagem e semelhança de Jesus Cristo? Ou você acha que tudo isso não faz sentido? Se realmente você não acredita nisso, veja, você não é alvo dessa mensagem. Deus escreveu a carta aos Efésios para os santos e fiéis em Cristo Jesus, para os que foram escolhidos em Cristo para serem santos e irrepreensíveis em amor. E só admite que Deus predestina todas as coisas quem se submete ao senhorio de um Deus soberano que controla toda a história. Se você tem dificuldades em submeter a um Deus soberano, é possível. Não digo que é certo, mas é possível que você não tenha sido escolhido e, portanto, a predestinação não é para que a tua vida seja perfeita e santa como a de Cristo. Se isso não é alvo para a tua vida, se Deus não tem esse alvo para a tua vida, você vai continuar nos seus pecados e o que os seus pecados podem obter para você como destino eterno é o inferno, é a condenação por ter uma vida tão rebelde e tão irreverente diante de Deus, tão incrédula diante de um verdadeiro Deus. Peço a Deus que todos que estão ouvindo essa mensagem sejam eleitos em Cristo Jesus e predestinados em Cristo Jesus. E concluindo, esses eleitos e predestinados, eles são adotados em Cristo Jesus. A terceira grande bênção do Pai Celestial, do Pai que dá bênçãos espirituais, é a adoção. A adoção é diferente de ser um filho gerado. Muitas pessoas entendem erroneamente a possibilidade de terem Deus como seus pais. A questão é que a Bíblia sempre disse com todas as letras que o único filho gerado de Deus, ou seja, com a mesma substância, com a mesma natureza, com a mesma essência de Deus, é Jesus Cristo. O único filho gerado eternamente por Deus é Jesus Cristo. Isso é dito em João, capítulo 1, versículos 1 a 3,
quando diz que no início era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E aí, a partir do versículo 11, vai dizer que esse Verbo encarnado, Jesus Cristo, veio para os que eram seus, ou seja, o povo judeu, mas os seus não os receberam. Predominantemente os judeus rejeitam Jesus Cristo como enviado por Deus, até hoje, 2000 anos depois. Alguns, como Deus tomou de toda a tribo, povo, língua e nação, têm se rendido ao senhorio de Jesus, têm admitido que Jesus era o Messias, enviado e prometido no Antigo Testamento, mas nem todos o receberam. E diz o texto, mas a quantos o receberam, deu-lhes o poder de crer e serem feitos filhos de Deus. Pela fé, nós somos recebidos e aceitos na família de Deus. Todos são criaturas de Deus, mas nem todos são filhos de Deus. Nós, pecadores, mortais, limitados, não temos a natureza divina, não somos deuses. Não somos deuses, por isso não somos filhos gerados do próprio Deus, como só Jesus Cristo é. Mas nós temos a grande bênção de sermos adotados por Deus. E isso é um sinal do grande amor desse Pai que não tem apenas filhos naturais, o Filho natural, Jesus Cristo, mas tem filhos adotivos, filhos que estavam tão distantes da sua perfeição, da sua identidade, e que Ele, em amor, Ele traz. Em amor, Ele predestinou para a adoção, para serem parte dessa grande família. O apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, capítulo 8, ele vai explicar um pouco mais sobre essa adoção. Romanos 8, versículo 8, ele diz: portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Ou seja, a natureza humana é incapaz de agradar a Deus. Mas ele segue explicando: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Veja como Paulo vai mostrando a Trindade, assim como ele faz em Efésios. Hoje, na mensagem, estamos tratando apenas das bênçãos que o Pai administrou. Na próxima semana vamos ver sobre as bênçãos que o Filho administrou. E na terceira semana posterior a essa mensagem, as bênçãos que o Espírito Santo nos comunicou. Mas o texto aqui mostra que o Espírito de Deus é o Espírito de Cristo que nos habilita a acessar essa adoção. Ele segue dizendo, versículo 10, se porém Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus entre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus entre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que em vós habita. Assim, pois, irmãos, somos devedores não à carne, ou seja, não as características naturais, mas somos devedores, somos constrangidos a não viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, somente esses. E porque não recebestes o espírito da escravidão para viver outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito da adoção, baseados no qual clamamos Abba Pai. O próprio Espírito testifica que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, também somos herdeiros, herdeiros de Deus e cordeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Portanto, essas bênçãos são somente por santos e fiéis em Cristo Jesus. Só é adotado na família divina quem está unido a Cristo e recebeu o Espírito de Cristo para dizer: Pai, Pai nosso que está nos céus. A questão é, você faz parte dessa família?
Você realmente está em Cristo ou você está tentando agradar a Deus sem crer em Jesus Cristo, sem confiar no sacrifício de Jesus na cruz? Como você tem tentado agradar a Deus? Se você tenta agradar a Deus sem crer na palavra de Deus, sem crer no Filho de Deus, sem recebê-lo pela fé, eu tenho que ser sincero em dizer, você não é família de Deus. Você está longe de Deus, você continua com o problema dos seus pecados e que um dia há de prestar conta diante de Deus. Agora, se você está unido a Cristo, se você é um crente em Jesus Cristo, se você realmente está inseparável ao Senhor Jesus, você foi escolhido por Deus. Você foi predestinado por Deus e você agora foi adotado nessa família bendita. E qual deve ser a tua resposta? Como diz o texto, tudo isso aconteceu para louvor da graça. Você foi feito para louvar a Deus. Se você ama louvar a Deus, se você entende esse grande amor, essa grande bênção espiritual das regiões celestiais que foi derramada sobre a tua vida e quer louvar a Deus, está saudoso de louvar a Deus, louva a Deus onde você está, isso é um sinal de que realmente você foi escolhido, predestinado e adotado por Deus. Agora, se você não tem essa disposição, se nas tuas orações você não tem razões para louvar a Deus, se as suas músicas preferidas não são os louvores a Deus, é para você se preocupar. É para você se preocupar porque provavelmente você não foi escolhido por Deus, predestinado em Cristo Jesus, nem é adotado da família de Deus. Você está como um bastardo. Você não tem acesso às bênçãos espirituais desse Pai. Eu espero que não seja essa a sua situação. Eu espero que realmente você queira estar diante de Deus, o louvando, o adorando, pois só isso faz sentido. Jesus Cristo é aquele que veio e glorificou ao Pai nessa terra. E nós somos chamados para ser como eles. 1 Coríntios 10:31 diz: quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. E 1 Coríntios 11:1 diz: sede imitadores de Paulo, como ele era imitador de Cristo. Se você quer imitar a Deus, se você quer imitar a Jesus, se você quer ser santo como Deus é, isso é um sinal de que o Espírito de Deus tem te dado o desejo de ser como um eleito de Deus, um predestinado, um filho adotado na família de Deus. Agora, se todas essas coisas não despertam o seu interesse, a sua curiosidade, se você não tem prazer em louvar a Deus, eu sugiro que ainda hoje você dobre os seus joelhos e peça para Deus mudar o seu coração, mudar as suas disposições. Agora, se você já tem evidenciado essas bênçãos de Deus na tua vida, continue a louvar a Deus, pois as bênçãos do Pai alcançaram os filhos adotivos, os predestinados, os eleitos em Cristo Jesus. Que a bênção de Deus seja sempre sobre ti, que as bênçãos espirituais do Deus e Pai de Jesus Cristo nas regiões celestiais te alcancem e transbordem grandemente até que Cristo volte e para todo sempre. Amém.